pessoal, tudo bem? É o seguinte, eu vou mostrar um vídeo para vocês, não tem nada a ver com detectorismo, tá? É um vídeo de algo para ajudar. É um costume meu, em todas as casas que eu moro, eu fazer um sistema de aquecimento, porque eles são bem caros, né? Então o que vai fazer? Eu vou fazer um aquecedor solar de baixo custo para vocês. Eu vou ensinar passo a passo os materiais usados, tá? E por incrível que pareça, a gente vai usar uma geladeira como boiler, cara. Mas calma aí, assiste o vídeo até o final, que aí vocês vão entender como é que vai ficar o resultado. Funciona? Sim, funciona. Dura para sempre? Não, não dura. Nem o outro dura, tá? É assim, tem que sempre estar dando uma olhadinha. Mas a economia no bolso é garantida, tá? Eu fiz um investimento aqui, eu acredito que vai ficar em uns R$ 500 para me aquecer ali uns 200 a 250 litros de água, tá? Para tomar 4 banhos, que seria eu, a Raquel e as crianças. Não tem nada a ver com o nosso conteúdo, tá? Mas é legal, eu queria que vocês assistissem, porque é uma ideia para vocês economizar energia, tá? Porque a energia tá cara, tudo tá subindo. Então, é um sistema ali de mais ou menos uns R$ 500 hoje, de março de 2022, tá? Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, então pode ser que mude os valores. E também depende da sua cidade, né? Aqui mesmo, a barra de cana eu estou pagando R$ 28, o T, R$ 2,50. Eu não sei quanto que está na sua cidade aí, tá bom? O sistema vai ser feito com uma geladeira, cano 3/4 normal daquele encanamento de água, apenas a cola. A gente vai usar uma cola quente, que a gente fala, que é aquela cola Aquaterm, né? Eu vou usar da Tigre, tá? Não estou fazendo propaganda, mas eu gosto. Aí é critério de cada um. Lixa, caninho e criatividade, tá bom? Beleza? Então eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Para quê? A ideia não é só mostrar funcionando, é mostrar passo a passo, como é que faz, porque às vezes você quer fazer, aí você acompanha. A dimensão da grade, né, que a gente vai fazer é a critério. A minha ali vai dar mais ou menos ali, eu acredito que usando o quadro e os vidros que eu tenho, vai dar 1,20 por 1,35, que eu acho que é a medida dos vidros que eu tenho. Então eu vou fazer uma grade de cano para caber dentro desse espaço do vidro. Eu vou fazer uma caixa. Beleza? Então acompanha o vídeo aí, cara. É um vídeo aí de, vamos dizer assim, utilidade pública? Não sei. É para ajudar você a economizar. Então já sabe, não tem nada a ver com o nosso nicho, mas é legal mostrar para vocês. Dá aquela força, se inscreve, compartilha o vídeo e se inscreve, gente. Não esquece de pôr nos comentários se vocês gostaram do conteúdo, tá? Coisas para ajudar vocês, tá bom? Então vamos pro vídeo mostrando passo a passo aqui, eu e a Raquel num projeto muito louco. Fui! Quer gás, ó? Nossa, quanto gás? Esse gás não é perigoso? Matando a geladeira. Por que tá matando a geladeira? Com boiler? Energia caríssimo. Guerra. Combustível subindo. Energia subindo e a geladeira aqui parada. Fomos pesquisar aquecedor solar, a vácuo. Caríssimo. Não temos condições de comprar. Brasil, né? Então o engenheiro Guto teve uma ótima ideia. Não, a ideia já existe. Já existe. Apesar que esse é o nosso terceiro aquecedor, né? A gente já fez com caixa d'água, 2 casas, né? Nessa casa aqui a gente não tá querendo fazer, tá querendo comprar, que é mais novinho, né? Mas a situação tá cara. Aí vamos ver um boiler para comprar, o boiler tá muito caro. Aí nós vimos os doidos usando uma geladeira para fazer. E nós estamos sacrificando uma geladeira velha que nós temos aqui para fazer um aquecedor. Acho que uns 9 anos tem essa geladeira. A ideia é a seguinte, a gente vai usar ela deitada aqui, ó. A ideia não é nossa, tá? Uma ideia copiada. Nós já fizemos com caixa d'água, já fizemos com... A gente vai fazer uma reforma nela. A gente vai tirar isso daqui
vai fazer uma vedação aqui e a gente vai fazer um aquecedor solar. Por quê? Pessoal, isso aqui é um boiler, isso aqui é cheio de espuma injetada dentro, então quando o vento bater aqui, não vai resfriar a água quente que está aqui dentro. Entendeu? E vai ficar de fácil manutenção. Agora o nego vai falar, puta, uma caixa d'água em cima do telhado vai ficar feio? Sim, vai ficar feio. Mas a gente vai dar um acabamentinho nela para deixar ela charmosinha, né? Vai tirar essas ferrugens aqui, ó. É, tem ferrugem. Fazer uma proteção, depois a gente vai emborrachar tudo ela. Vai emborrachar ela e vai virar. E aqui a gente vai fazer a serpentina. Geralmente a gente faz serpentina de mangueira preta, né, Raquel? É. Mas dessa vez eu não vou fazer, eu vou fazer de cano 3/4. Por quê? Tivemos já várias vezes, acontece de dar manutenção, porque a água esquenta muito. E a gente tem que... acaba sempre furando, né? E eu fazendo com o cano 3/4, que é aquele cano que a gente usa de água normal, a gente vai ter uma resistência melhor, tá, gente? Então a gente tá mostrando para vocês aqui, ó, material reciclado. Lógico, conforme a gente vai fazendo, esse negócio vai ficando mais bonito, né? A ideia não é botar um negócio feio lá em cima, é botar um negócio bonito. Beleza? Saiu. Tirou o motor da geladeira. E o duro que ele tá funcionando, hein? Dá pra usar para projetos futuros. É, projeto. Agora a gente tá desmontando. Eu não tenho essa chave aqui. Pessoal, a gente não tem a chave, a gente então se vira o que tem. A parte do refrigerador da geladeira. Isso aqui dá pra gente bolar alguma estratégia com ela. Olha. Fazer o que com isso aí? Sei lá, não. Um gabinete de um computador. Sei lá, se tampar aqui um vaso. Vaso pra flor, verdade. Que nem aqui, ó. Aqui tem um machucado, aqui tem um machucado. Aí tem que tampar. Então a ideia é vedar todas essas trincas. Vou lavar ela primeiro, ó. Ó, parece que tem uma trinca aqui, ó. Talvez fazer uma proteção. Aí tiramos os acessórios que tem nela. A ideia agora a gente vai lavar ela. Tem a parte de ferrugem, ela mostra pra eles. Essa parte aqui, ó, o que a gente vai fazer? Ela não tá furada, mas tá enferrujada. A gente vai remover tudo, tirar toda essa ferrugem. Vai limpar ela toda internamente. E a gente vai verificar essa parte interna dela, porque a ideia é a água ficar aqui dentro. Aí. E a gente vai fazer um teste de água. A gente vai encher ela. A gente vai ligar, a gente vai vedar os buracos, a gente vai encher ela de água. A gente quer saber qual que é o comportamento da parte interna, que é o que importa pra gente, é a parte interna. Prontinho, galera, ó, caixa limpa. Já fiz a vedação aqui, tá? Isso aqui é o seguinte, era o furo do radiador, né? Aqui era um sensor, aqui uns parafusinhos, aqui tinha uma pequena trinca, aqui é a iluminação da lâmpada, aqui tinha uma pequena trinca. E desse lado aqui também, ó, tinha uma pequena trinca aqui e uma trinca aqui. No caso, esse aqui é a Vedacalha, tá? Aí você vê qual que você quer. Eu usei isso daqui. Agora, o que eu vou fazer? Para garantir, porque a gente vai fazer um teste, né? Para ver se a caixa não vai vazar. A gente vai usar ali uns pedaços que eu tenha de manta asfáltica e vou colocar em tudo isso daqui. Mas não é só colocar, tá, gente? Você tem que aquecer para ele grudar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, vou fazer as fitinhas e depois eu vou aquecer com o secador pro asfalto, né? O material que tá, grudar bem e aderir aqui. Lembrando a vocês, não pode ter gordura, tá? No caso aqui, ela foi lavada, ela tá sem gordura. Olha aqui a gambiarra do solar. Fazer um teste. A gente quer saber se esse plástico vai aguentar, né? Eu coloquei aquela massa de Vedacalha, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou aquecer aqui a manta asfáltica para ela aderir, tá bom? Olha como ela fica molinha. Tá vendo? Aí você vai vedando aqui.
O legal é que ela água quente vai deixar ela mais quente, ela vai ficar mais grudenta ainda, entendeu? Mas ela já tá com aquela massa atrás, né? Prontinho, galera, ó. Vedada. Fiz 3 apoios, tá? Por quê? Eu quero saber o peso da água, né? Como é que vai ser o comportamento lá embaixo, porque embaixo dela ela não tem essa lataria, e eu preciso saber. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um teste de resistência, tá bom? Porque a ideia é colocar ela flutuando lá embaixo da laje assim. Mas se ver que a parte de baixo não vai aguentar, talvez eu tenha que colocar uma tábua, tá? Todo um procedimento, né? Mas a ideia é ver se não vai ter vazamento de água, tá bom? Aqui dentro ela já tá vedada. Como eu disse para vocês, eu usei 2 tipos de massa, né? Eu usei aquela massa de vedacalha, né, para tampar os buracos, né? Os buracos originais, aqui algumas trinquinhas, né, que ela tinha, ali onde era a iluminação. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou encher de água e vou largar aqui. Faz mais de 1 hora que tá cheia, tá? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Essa umidade no chão aqui é que o chão tava úmido. Eu atendi o telefone, deixei ela e ela acabou transbordando, aí entrou água. Eu vou mostrar para vocês, ó. Ela tá com água, vou mostrar aqui embaixo. Vai ter que fazer um apoio, tá? Eu vi que ela deu um pouquinho de barriga embaixo aqui, ó. Então é legal botar uma base aqui de madeira aqui, ó. Não deixar ela flutuando, tá? Nesse caso eu deixei assim para teste, mas ó, não vaza nada, nada, nada. Deixa eu apoiar aqui. Apoiar no vidro do carro aqui. Ó, ela tá com 4 dedos aqui, ó. Fiz aquela vedação que eu falei pra vocês, né? Eu usei aquela massa de vedacalha e usei esse material aqui. O legal desse material é que se ele esquenta, ele gruda mais. Então, quer dizer, a água quente não vai afetar ele, tá? E tá aqui, ó. Beleza? Mas ela vai ficar aqui. Vou largar com a água aqui. Porque agora eu vou ter que desenvolver a serpentina. No caso, a minha eu vou fazer de cano 3/4, né? Eu não vou fazer de mangueira preta. Os outros que eu fiz era tudo com mangueira preta, mas sempre com o tempo, por causa do aquecimento da água, acaba estourando, sabe? Então eu não quero isso. Quero um negócio que eu largue lá em cima e fique tranquilo. Então eu vou agora desenvolver agora uma estrutura, né? Eu tenho 2 vidros aí e vou fazer com os canos 3/4, pintado de preto, tudo. Aí conforme a gente vai fazendo, a gente vai mostrando para vocês. Pessoal, como vocês já viram, a brincadeira vai ser com a caixa d'água. Já fiz algumas coisas aqui. O que eu fiz? Ó, fiz um suporte aqui. Já coloquei... Deixa eu mudar a câmera. Já coloquei a boia aqui. E o pescador aqui para soltar a água gelada no fundo, tá? Usei uma conexão aqui, que é onde vai a serpentina. Ainda falta pôr mais uma. Agora pus uma ali, vou pôr outra aqui, mais ou menos aqui, ó, que é onde vai a serpentina. E lá atrás eu vou fazer a saída d'água. Ok? Fiz um pequeno suporte aqui, que ele vai ser furado no meu telhado. A serpentina eu vou usar cano 3/4, tá bom? T. E a medida vai ser de acordo com 2 vidros que eu tenho aqui. Um dos segredos é você usar a cola certa, tá? No caso meu aqui, independente da marca, tá? Eu tô usando cola Aquaterm, tá? É cola para cano quente. Se você fizer com a cola normal, uma Tigre, exemplo, vai funcionar show de bola. Mas com o tempo, conforme vai aquecendo a água, vai ter um rompimento na cola. Então é aquilo, gaste um pouquinho mais e compre uma cola própria, tá? Cola para água quente, tá bom? Esses canos eles aguentam aí, antes de ficar muito mole, uns 70 graus. Isso aqui aguenta mais de 100 graus. Então quer dizer, o sistema, esse tipo de sistema, vai trabalhar ali entre 52 e 60 graus, tá? Então quer dizer, vai trabalhar tudo no limite. Então para a cola não soltar, a gente vai usar a cola. Agora eu vou tirar a medida dos vidros e vou fazer um painel de acordo com o tamanho dos vidros, porque no futuro próximo eu pretendo fechar ele dentro desse painel, tá bom? Olha o barulho do carro passando. Então, galera, ó,
comecei a cortar aqui, eu tô cortando com 1,25 m, tá? No caso meu, eu tô usando a Tico para cortar, tá? Só tirar a medida certinho, que eles têm que ficar todos iguais, tá bom? Como eu tenho dois vidros de 60 por 1,37, eu tenho que calcular o diâmetro interno. Porque esse vidro vai ter que ter uma estrutura na lateral dele, né? Que seria a base. Então, em vez de 1,37, eu estou cortando com 1,25. Aí com o T ele vai aumentar um pouco. E eu quero deixar com uma folga em cima, dentro da placa. Agora, a quantidade de varas de canos eu não sei falar para você. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou cortar os tubos menores. A ideia é deixar eles todos juntinhos assim, ó. Colocar um aqui, ó. Cortar apenas esse pedacinho aqui, ó. Para eles ficar todos encostados. Eu vou partir agora para cá e vou fechar. E quero ver quantas barras no final eu vou usar. Eu comprei cano a mais, tá? Porque além do painel solar aqui, a serpentina que a gente fala, eu comprei material para sobrar, tá bom? Então agora eu vou começar a cortar. Aqui é bem fácil, gente. É só cortar nessa distância aqui, ó. Para eles ficar todo encostado. Não esquecendo que essas colagens tem que ser com cola própria, ok? Prontinho, galera. Ó, cortei esses tubinhos aqui, ó, que ele vai encaixar aqui dentro, ó. A gente corta de um jeito que ele encaixe certinho aqui. Vou lixar, tá? E vou colar com cola térmica, tá bom? Fiz algumas peças aqui para mostrar para vocês. Agora eu vou começar a montar a base. Então eu vou montar vários desses. Os canos já estão cortados. E vamos ver como é que vai ficar. Aí, como pode ver, já fiz uma parte aqui. Eu trabalho com cola em excesso, tá? É melhor você sobrar do que faltar, para depois não se arrepender. Então é aquilo. Não é muito barata a cola, mas vale a pena pela economia que você vai ter. Prontinho, pessoal. O meu tá com 18 barras, tá com 1,16 m por 1,32 m. Seria 1,16 aqui por 1,32 aqui, ok? Por que eu fiz nesse tamanho? Porque eu tenho vidros para fazer a caixa, então vai dar certinho, né? Foi gastado aí um tubinho aí, não gastei metade de um tubinho aqui, ó. Tubinho de 75 gramas, ó, gastou metade, tá? Então quer dizer, valeu a pena. Agora eu vou deixar secar. Até agora, com todos os materiais que eu comprei, sobrou um pouco aqui, né? Que sobra um pouco dos canos. Algumas conexões aqui. Os T's foram 36 T's, tá? E tá saindo aí. Agora qual que seria o próximo passo? Lixar tudo e pintar com preto fosco, né? Como vocês viram, né? O material tá pronto. Agora eu tô passando uma tinta fosca aqui, tá? Já pintei de um lado, agora eu tô dando a segunda mão. Independente da marca, tem que ser preto fosco para absorver caloria, tá? Agora vamos pintar tudo isso daqui. Tinta fosca, não pinta com tinta brilhante que precisa reter caloria. Se for brilhante, que reflete, tá? Então tem que ser fosca, ok? Galera, tá aqui. Teste de bancada que a gente fala, né? Tá no chão aqui, ó. Essas conexões aqui, ó, não tão coladas, tá? Porque é teste. Então, se der vazamento, eu não vou fazer questão. Tudo teste. Já vi que deu um vazamentinho aqui. Aqui, ó. Nessa daqui, ó. Aí, ó. Eu vou ter que fazer um trabalho aqui agora para colagem. Aqui é um registro para sangrar ela, né? Vai demorar bastante, tá? Vou deixar uns 2, 3 dias aqui funcionando. Outra coisa que influencia muito no aquecimento. Tá batendo vento, né? Não tem nenhuma parede embaixo. O certo é ter colocado uma placa, né? Mas a ideia é testar ela mesmo, para saber a capacidade dessa grade de cano aqui, né? É lógico que lá em cima depois vai ficar encostada no... a gente fazer uma base, né? Eu quero botar ela dentro de um vidro, aí eu vou ter mais aquecimento. Mas eu quero saber quanto que ela vai me oferecer de caloria aqui. É um teste, tá? Depois eu vou pintar tudo de preto, vou dar um trato aqui nessas laterais aqui. Eu subir uma geladeira lá em cima vai ficar muito esquisito, né, gente? Então a ideia é subir um negócio, eu vou fechar toda a lateral dela. Mas é aquilo, eu preciso fazer esse teste. Às vezes essa grade de cano não é suficiente, eu tenho que fazer uma segunda. Entendeu? Vamos pro teste. Deixar encher. E vamos ver essa temperatura aqui, o que vai dar. Prontinho, galera. Coloquei um termômetro aqui, ó.
Não sei se dá para vocês verem. A serpentina está trabalhando a 35,9. Mas entre nós, eu acabei de colocar, tá batendo um vento nela, né? Um monte de coisa. Mas você consegue ver aqui, ó, 35,9. Faz mais ou menos 1 hora que está funcionando, tá? Então a água não vai esquentar. Tá vendo pela reste ali? Isso é água quente, tá? Aquele cano que está lá dentro é o pescador, né? Que vai pro chuveiro, ele está desativado. Eu coloquei uma franja ali para tampar. Ali vai ser a entrada de água da rua, né? A boia. Tá com mais ou menos, eu acredito aqui uns 200 litros, 200 e poucos litros. Essa geladeira acho que é 250. Aí você tem que ver aqui o cálculo, né? Uns 220 litros. Tô calculando 200, tá? Uma atualização, pessoal, 1 hora e meia funcionando. Vamos ver quanto que tá a temperatura. Na outra vídeo tava dando mais de 40 graus. Por quê? O sensor, ele estava aqui no sol, ele acabou esquentando. Eu coloquei ele lá dentro, não sei se vocês conseguem ver, ó. Ele está dando 36 graus e meio e a caixa está com 32. Não esquecendo que agora é mais de 3 horas da tarde. O processo faz 1 hora e meia, tá? Eu só vou ver o ciclo completo mesmo amanhã, tá bom, gente? Porque foi feito agora à tarde, né? Ainda tá batendo vento aqui, tá resfriando os tubos, né? Ó, o sol acabou, 5 horas da tarde. No caso aqui ele tá feito no chão, ó. Não tá mais pegando aqui na bobina, tá? Então qual que é a jogada agora? Eu não vou abrir a tampa, vocês já viram lá, né? O sensor tá lá dentro. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu coloquei aqui embaixo. Ó, temperatura externa 31,8. Mas como está encostado lá no boiler, pode estar afetando, tá? Então não vamos considerar esse 31,9. A temperatura de out lá é a temperatura da água ali, tá? Tá uns 5 centímetros o sensor enfiado dentro da água, tá? Então agora é 5 horas da tarde, tá com 34,8, tá bom? Então eu não vou abrir, porque se eu abrir vai cair essa temperatura, daí ele tá selado. Existe possibilidade de eu ter que fazer um respiro aqui, tá? Eu vou ver, por isso que eu tô testando aqui na bancada. O sistema tá aqui, como vocês veem, eu pintei de preto, né, gente? Não por questão estética mesmo, tá? Porque não havia necessidade, tá? Ele tem um pequeno vazamentinho aqui, ó. Ó. Nessa emenda aqui, tá? Isso aí, por enquanto, não tá afetando. Depois eu resolvo. Então tá aí, ó. Eu passei uma tinta preta para tirar aquela aparência de geladeira, né? Lógico, depois eu vou dar um trato na lateral ali, né? Vou dar uma selada. Talvez eu tire aquele puxador ali. Quando tava batendo sol, não dava nem para pôr a mão. É legal também, porque o que acontece? Ele acaba esquentando a espuma lá dentro e, de uma certa maneira, acaba segurando a batida de vento, né? Então, pode ser que o preto ajude, tá? Amanhã, hora é logo de manhã, quando o sol tiver chegando aqui, aí a gente vai ver quanto o nosso boiler segurou. Eu acredito que vai perder um pouquinho, mas não vai perder muito, olha lá. Olha, aumentou, parece que estava 34,8, aumentou para 39. Pode ser por causa do calor, né? Mas é isso aí, olha lá, 5 horas da tarde lá, vocês estão vendo aqui, né? Umidade 40 graus. Então amanhã de manhã a gente vai ver quanto a gente vai perder de temperatura à noite. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, o último vídeo onde a gente parou era às 5 horas da tarde. Ele tava acho que 34,9, né? Agora são 6h32. Olha como é que tá, ó. Bastante sereno. O sol tá começando ali. Vamos ver a temperatura, ver se ele segurou. Porque a ideia do projeto é saber se a geladeira vai servir como boiler, né? Vamos lá. Tá aí. Pessoal, eu não tô confiando muito naquela medida interna, que nem 22,9 graus. Não sei se tá isso não, tá? Teve picos nos vídeos que marcou 40 graus. Então eu tô achando que a parte de cima tá meio irreal, tá? Esse aparelho, ele foi feito para ficar dentro da casa da gente, né? Então ele tem temperatura interna e externa. Então eu acredito que
não dá para considerar o de cima, tá bom? Mas olhando de baixo tá com 32,6 para 34,9, então ele perdeu 2 graus e pouquinho. 2 graus e pouquinho para 2 horas e meia de aquecimento apenas, né? Eu acredito que foi legal, parece que o boiler está funcionando. Agora, ele não foi aberto, tá? A gente vai abrir agora e vamos dar uma olhada. Essa água tá morna, né? Bom. Tá com 32 graus mesmo, ó. Vamos ver até quando ela tem. Tá quente, tá quente, tá quente. Começou a esfriar. Tá com uma coluna aqui de uns 25 centímetros aqui de água quente, tá? Quente não, morninha, né? Mas lembrando que ele aqueceu só 2 horas, né? Hoje ele vai pegar o sol agora o dia inteiro, né? Eu achei legal, segurou a água morna. Então quer dizer, se você conseguir aí uns 50 graus à noite, acredito que ele vai, talvez uns 45, 43 graus vai terminar. Dá para tomar banho de manhã. Bastante nuvem no sol, no céu. O que que aconteceu? O processo de sifão começou agora. Não sei se vocês conseguem ver ali, ó. Tá bem lento. Eu não gostei do resultado. A serpentina tá aqui. 10 horas da manhã, não, teria que ter começado antes. Mas existem fatos a considerar. Primeiramente, que estava ventando um pouquinho e não estava aquecendo o suficiente o painel para ele aquecer a água, tá? Vamos ver a temperatura. A de cima tá falando que tá 32 graus. A de baixo tá 32,8. Por que isso tá acontecendo? Porque eu deixei a tampa aberta e a água tá ambiente, tá bom? O processo tá bem lento, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. Acho que tirar a mão. Consegue ver ali, tá bem lento. Por quê? Tava ventando e a caixa não tem proteção, né, gente? Então, o que que eu vou fazer? Vou tampar aqui, ok? E vou resolver esse problema. Como eu disse, eu não vou levar lá para cima para depois ficar subindo e mexendo. Quero o serviço pronto. Eu tinha um painel velho aqui, quer dizer, uma caixa velha, né? Que era do nosso antigo painel, que era de serpentina, que acabou vindo da outra casa. Essas marcas aqui é porque aquelas telhas sanduíche, né? Eu descolei uma da outra para aproveitar o aço. Tô dando uma reforçada nela aqui. Ela era de metalon, eu acabei usando metalon e no fim agora eu fiz de madeira e vou fazer vou pintar de preto fosco e vou emborrachar por fora para aguentar tempo, tá? Como vocês viram, tá funcionando. Mas começou 10 horas da manhã. Eu achei muito tarde, tá? Começou muito tarde. Ok, pessoal? Então o que que eu vou fazer? Eu vou preparar ali. Eu tenho 2 vidros, apesar deles terem tamanhos diferentes, dá para cobrir todo o sistema. Ó, e nesse momento, ó, tá tendo vento aqui. Então tá resfriando o painel. Então, se eu colocar o painel dentro daquele quadro, botar vidro e criar um efeito estufa dentro, eu acredito que a água vai esquentar mais rápido. Pessoal, atualização para vocês aqui, ó. Como eu tinha falado no outro vídeo, né? Ele começou a fazer o aquecimento às 10 horas, aí eu fiz o painel aqui, tá? Tá molhado, tem uma diferença de tonalidade entre um vidro e o outro que eu tenho aqui. Eu tenho um vidro maior e um menor, depois eu vou ver se eu coloco tudo do mesmo tamanho. Então eu fiz a caixa de acordo com esse menor aqui. Aí depois lá de lá eu vou providenciar um vidro, eu quero temperado. Foi feita uma caixa, ela foi pintada lá dentro, tá dando um pouco de reflexo, tá? Como vocês vê, tá molhado. Acabei de colocar. Fiz as conexões aqui, como é uma coisa de teste, tá meio tortinho aqui, que eu tive que fazer um enchimento. Aqui, quando eu estiver lá em cima, eu vou vedar, né? A ideia é você criar um efeito estufa dentro da caixa. Não é só colocar o vidro, é criar um efeito estufa. Aí você pode botar fita aqui, fita asfáltica aqui, vedar tudo com fita asfáltica para dar aquele aquecimento. Existe possibilidade do cano derreter? Sim.
Mas é aquilo, né? Esses projetos eles chegam no máximo 60 graus, tá? Às vezes nem isso. E esse cano, segundo o fabricante, ele começa a derreter com 70 graus. Então, quer dizer, tudo abaixo de 70 graus tá tranquilo. E outro, se ele der 70 graus ali, o máximo que pode acontecer é ele ficar mole, tá? Mas se ele ficar mole, ele pode encostar no fundo da caixa. Mas não vai chegar a derreter, não, tá? E o segredo tá na cola. Eu refiz os dois vazamentos que tinha ali. E agora vou mostrar o céu para vocês. É brincadeira? Mó trabalho para fazer o negócio, louco para o negócio funcionar. E então hoje não vai dar para testar, tá bom? Já faz uns 20 minutos que eu lavei esse vidro. Deu uma lavada básica, né? Só para fazer o teste. Olha para vocês verem, tá tão frio que nem aqueceu o vidro, ó. No Malemar você consegue ver o painel lá dentro, né? Vamos olhar a temperatura? Aquela temperatura interna é meio duvidosa aqui, porque esse aparelho foi feito para trabalhar dentro de casa, então ele fica meio doidão. Aqui tá falando que tá 29 graus, tá? Eu não acredito não. E a temperatura externa, né? O volt ali que é da caixa tá com 33,4, tá bom? Porque logo que eu coloquei, ele começou a funcionar de novo. Só que assim que eu coloquei os vidros, o tempo virou para chuva. Então acredito que hoje não vai dar mais para continuar, tá? Bom dia, pessoal. Tá ventando, tá? Deixa eu mostrar primeiro aqui. Aqui é meu quintal, não dá bola, que é assim mesmo. Olha o tempo. Dia seguinte, tá? Nós fizemos o painel ontem. Ele ficou funcionando uma meia hora enquanto eu limpava os vidros. Logo que eu limpei os vidros e joguei em cima, o sol foi embora e virou para chuva. Então, nesse tempo, ele conseguiu uns 33 graus aqui, a água tá bem morninha, tá? Já fiz o pescador, tá? Para quem quer saber, é bem prático, ó. Caninho ali, usei cola quente ali, um negócio para pendurar, não tem segredo, tá? O pescador ali, eu não sei se o fato de eu ter colocado aquela mangueira engatada na boia, vai misturar a água. Talvez eu tenha que fazer aquela tubulaçãozinha tradicional, mas eu vou fazer um teste, tá? Como não vai dar para fazer o teste aqui, por causa do tempo tá feio, o que eu vou fazer? A água tá morna, e olha que essa noite choveu bem, tá? Ficou bem gelado, ó, o bole tá bem gelado, deu uma mudança de temperatura. Aqui é o primeiro dia de outono, tá? Que tá dando aqui, e veio frente fria. Então eu vou pagar para ver, gente. Eu queria fazer teste e deixar ele aqui para fazer teste, possíveis vazamentos, né? Para ir consertando. Mas como o tempo tá virando aqui, eu acho que vai demorar dias. E esses dias eu vou perder muito tempo. Então o que eu vou fazer? Eu vou desmontar ele e vou levar lá para cima. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que cortar as telhas lá, né? Encaixar os 4 pés ali, fazer todo um acabamento para não entrar água e colocar esse sistema e ligar dentro de casa, ok? Próximo passo ele já vai estar lá em cima lá. Logo no final aqui da casa aqui eu vou colocar ele lá. Ok? E aí, pessoal, já vou avisar, tá ventando forte aqui, tá? Mas é legal que a gente vai testar. O sistema foi instalado, tá? Foi ontem à tarde. Como vocês podem ver, não ficou tão feio, né? Agora a gente vai pôr para testar. Eu deixei um pouco no desnível aqui, né? Que é para não dar bolha, né? Todo mundo sabe, quem está no aquecedor sabe que tem que ter. Não dá para pôr no esquadramento, tem que dar essa variada. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou. Aí, ó. Tem um vidro maior que o outro, tá, gente? Então poderia ficar com um acabamento melhor se os vidros fossem do mesmo tamanho. Vou deixar o vidro solto agora, porque eu quero ver se não vai vazar, né? Esse aqui vocês não pintem. Se puder pintar de branco, melhor ainda, ou deixa como tá. Deixa eu mostrar de longe para vocês verem como é que é a estética, porque uma geladeira em cima do telhado, né? Deixa eu mostrar meu bairro aqui. São 8h20, tá? Um pequeno quintal. Não fica tão feio.
eu tinha mangueira preta aqui. Essa aqui tá vindo da caixa, né? Tá com um pequeno vazamentinho ali, vou ter que resolver. E aquela lá é a que vai pro chuveiro. Só que daqui até o chuveiro eu tenho uns 2 metros aqui, depois mais até chegar ao registro, uns 2,5 metros. E tá completamente dentro do telhado, e esse telhado ele é bem fechado, então provavelmente eu não vai precisar de fazer vedação, né? Fazer aquela proteção. Mas 20 da manhã. Então e olha que tá ventando, gente. Olha as árvores lá. Ventando forte. O que eu vou fazer enquanto a água não aquece, né? Os ajustes finos. Vou pegar agora uma espuma, vou vedar aqueles buracos ali. Ali eu não quero que aqueça, então eu não pintei. Aqui eu não quero que aqueça. Eu vou fazer a vedação para não entrar vento frio dentro do painel. Para quê? Para a água aquecer, para ele sentir só a caloria, não sentir essa brisa de vento aqui, ok? E aí, pessoal, uma atualização para vocês aí. Para quem está acompanhando o último vídeo, eu desenvolvi esse aquecedor solar aqui com motor de geladeira, né? Usamos um painel aqui. Até aí é onde o vídeo acabou. Aí a gente ia fazer os testes. O que aconteceu? Eu estou numa região aqui, ó, como vocês podem ver, ó, o vento vem nessa direção. E aqui venta constantemente. Olha um exemplo ali, olha a árvore se movimentando. Aí o que eu resolvi? Eu consegui 38, 40 graus, tá? Nesse aquecimento. Mas não foi o suficiente para misturar a água, tá, gente? Deixa eu falar para vocês, tá ventando aqui, tá? Então eu não sei como é que vai ficar o áudio. Então o que eu fiz? Eu fiz uma mangueira de pré-aquecimento. Deixa eu tentar explicar. A água entra, sai por ali, dá aquela volta lá e passa por a serpentina. Aí ela volta, entra aqui na grade e a grade termina de fazer o aquecimento, tá bom? Para o serviço ficar melhor, né, garantir mais caloria, né? O boiler seria legal se eu fizesse um painel ali, igual esse daqui, e colocasse aquela serpentina ali. Em alguns vídeos eu comentei com vocês que eu já fiz, não é meu primeiro, né? Mas eu fiz muito com mangueira preta e sempre deu resultado. Mas o problema é o que? Com o tempo, se ela estiver dentro do painel, ela aquece muito e acaba, como é que se diz? Derretendo. Agora assim não, no externo ela não derrete. E eu consegui essa mangueira que é de parede de 2,5, tá? Ela é 3/4 com parede de 2,5. Foi bastante trabalhoso fazer esse caracol aqui, ó. Tive que fazer umas marcações com prego ali. Depois eu vou fazer um suporte para segurar, tá? Apenas está em teste. E eu vou mostrar para vocês. Melhorou bastante o resultado, tá? Só que agora são 10 horas da manhã. Eu não sei falar para você até a tarde quanto eu vou conseguir de caloria, tá? Como vocês veem, o vento está muito forte, não dá para ver. A água está saindo por aqui, ela está bem quente, ó. Mas conforme a água chacoalhou, vocês não conseguem ver. Mas eu coloco a mão aqui, ó, chega a quase queimar o meu dedo, ó, bem quente mesmo, tá bom? Então é aquilo. Estamos fazendo os testes aqui, tá? Suportinho, ó, tá com bastante água. A água tá bem morna. Se vocês conseguirem ver, ó, essas marcas que você vê na água é caloria. Eu vou tentar do outro lado para ver se eu consigo mostrar para vocês. Vocês veem que tá bem forte a circulação de água, tá? Ajudou bastante. Eu fiz agora de manhã, então quer dizer, eu já perdi uma boa parte do sol para fazer isso, tá bom? Eu vou fechar aqui. Eu vou fazer um respiro aqui agora. Vou fazer um respiro aqui para não dar pressão dentro da caixa, né? Para não interromper. Como vocês podem ver, trabalho um pouco fora de grau aqui, tá? Para não dar bolha, né? E esse aquecimento aqui. Tá, a água entra ali, ó, dá a volta, passa na serpentina, vem e entra aqui, aí a grade faz o serviço. Tá bom, gente? É aquilo. Não é um serviço simples, né? Mas vamos ver o resultado.
Ô pessoal, acabei de descer lá. É o seguinte, para esse vídeo não ficar longo, agora a parte de teste, de aquecimento, a gente faz um vídeo 2, tá bom? Tô aqui na minha sala, dá um pouco de eco. Beleza? É um vídeo para ajudar, gente. É uma coisa aí que eu pratico, eu faço há muitos e muitos anos, tá? Não é o primeiro que eu faço. De todos que eu fiz, tá? Já usei vários materiais. Esses são os materiais que mais aguentam. É um aquecedor ali para 60 graus no máximo, tá, gente? Então, não espere milagres, mas suponhando que você trabalhe ali com um banho a 36 graus, então quer dizer, vai aproveitar. Eu sempre fiz, é o terceiro meu, assim, instalado em casa, mas já fiz bastante. Já fiz com placa de PVC, já fiz com a mangueira preta, que é muito bom por sinal, e tem esse que é feito com cano aí. A única regra que eu falo para vocês, use cola para cano quente, tá, gente? Porque esquenta muito e a cola vai acabar descolando. Então, use a cola certa. O cano aguenta até 70 graus, tá bom? Como o sistema não vai chegar nisso, então não vai ter problema. Mas se você usar a cola certa e fez uma boa vedação na caixa ali, né? Porque vocês viram que está ventando bastante lá. Vocês vão ter um excelente resultado. E o boiler, gente, o boiler é aquilo. Os outros que eu já fiz com caixa, já fiz com bombona. E o melhor de todos é o de geladeira, porque ele já vem selado, você economiza bastante dinheiro. É feio levar uma geladeira lá em cima? É horrível, gente, mas botar um tratinho nela, né? Tira algumas coisas. No caso meu ali, eu vou botar chapas ali na lateral. Vai ficar aquele quadrado preto lá em cima. Tem gente que não vai entender. Mas o importante é que a hora que eu ligar o chuveiro, ele vai estar desligado e a água vai estar quente. É isso aí que vocês têm que pensar, cara. Economia, energia tá cara. Beleza? Se vocês gostaram, se inscreve, compartilha o vídeo. Não é o conteúdo do nosso canal, né? O nosso nicho aqui é completamente diferente, mas é uma coisa legal para se mostrar para vocês, tá? Então, para quem quer economizar aí, é só acompanhar o vídeo. E no próximo vídeo eu vou mostrar funcionando, tá bom? Tchau, fica com Deus. Se inscreve, dá aquela força. Tchau, tchau.